Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Temos todo um bom dia, um bom domingo na presença do Senhor. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical, à distância ainda, mas eu creio que estamos próximos de estarmos retornando dentro em breve, como nosso pastor fala, com toda a segurança, com todo o protocolo, com todas as condições de higienização, de distanciamento para a nossa escola bíblica dominical presente, com a presença não apenas através de um vídeo, através de uma câmera, mas presencialmente, né? Vamos estar orando por isso, para que Deus, no tempo certo, nos dê essa possibilidade. Dou a todos boas-vindas aos irmãos, às irmãs. Logo mais teremos o nosso culto, né? Após a IBD, o nosso culto presencial, depois de algumas semanas nessa pandemia e estivemos fechados. Então, espero que tenhamos todo um domingo abençoado e que seja na presença do Senhor. Vamos orar agradecendo por essa oportunidade? Convido a você que feche seus olhos, baixe sua cabeça e nos acompanhe nessa oração. Senhor, graças te damos por mais um domingo que o Senhor está nos concedendo. Eu quero lhe pedir e quero rogar ao Senhor que o Senhor, com suas misericórdias, nos permita, dentro em breve, voltarmos para a nossa escola bíblica presencial. Sabes como essa organização, essa instituição, essa tua obra, ó Pai, que é a escola bíblica, ela é de grande importância para a tua igreja e a igreja a tem com muito carinho. Muitos irmãos, muitas irmãs têm na escola bíblica dominical um momento de grande elevação, de crescimento, de comunhão. Então nós queremos lhe pedir que o Senhor nos permita a voltarmos dentro em breve e que possamos fazê-lo com sabedoria, com a tua orientação, com todos os cuidados necessários para que não venhamos a ter novas consequências ruins dessa enfermidade, mas que nós possamos voltar e possamos nos reencontrar e que dentro em breve tudo isso passe e a gente possa tirar lições preciosas desse momento. Mas pedimos que ele venha a ser o mais rápido possível, para que possamos estar de novo em nossas classes com nossos irmãos, não apenas nós adultos, mas as crianças, jovens, adolescentes, todos possamos voltar e temos assim fechado esse ciclo da escola bíblica dominical à distância e voltarmos para o presencial. É a oração que eu te faço de gratidão por todo esse momento que nós passamos aqui e pela aula de hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, estou usando até a plaquinha, né, que fica aqui na nossa live de oração, que é uma palavra fé, que justamente é o tema da nossa lição desse trimestre, né, desse período agora. Não vou chamar de trimestre porque não estamos fazendo trimestralmente, mas a fé é o tema que nós estamos estudando, nós estamos nos debruçando sobre essa temática, a temática da fé. E já vimos vários assuntos e prosseguiremos e vendo hoje sobre um tema bem interessante, que vai ser chamado de fé e obras. Fé e obras. Esse é um dilema, porque a gente sabe que existem entidades que possuem projetos assistenciais importantíssimos, fundamentais de ajuda, de socorro, de auxílio, de compaixão e graça, para ir atendendo pessoas carentes das mais variadas situações, em especial nesses dias de pandemia, nesses dias de desemprego, nesses dias de fome, nesses dias de pessoas que muitas vezes não têm o que botar no seu prato, o que oferecer aos seus filhos, o que oferecer à sua família. É uma realidade. E existem pessoas e entidades que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Sabe-se, porém, que algumas pessoas ligadas a alguma dessas entidades, não digo todas, elas estão realizando obras assistenciais com propósito não apenas de alcançar aquelas pessoas, mas também com o propósito de alcançar a salvação. Aí que entra o perigo, aí que entra a dificuldade. A crítica não vai
pela obra assistencial ou pela ajuda. Pelo contrário, isso é motivo de elogios. Mas a situação se complica quando se faz aquilo com a finalidade e com o objetivo de estou ganhando alguns pontos para a minha salvação. Aí não é bíblico. A Bíblia não vai dar base para sustentar essa afirmação. São aqueles que aceitam a doutrina da salvação pelas obras. Doutrina da salvação pelas obras nós vamos discutir nessa lição de hoje. Porém, por outro lado, existe um outro grupo. Nós temos esse grupo que faz as obras para a salvação, mas nós temos um grupo que dizem pessoas de muita fé, pessoas que cultivam a fé de forma intensa, porém de modo contemplativo, isto é, de modo místico, sem ter obras. São aqueles que têm fé. Não, eu não preciso de fazer nenhuma obra porque eu tenho fé. E aí nós temos outro problema, porque a Bíblia também não dá respaldo, não dá base para que esse grupo se sustente. Fé sem obras. É outra situação, é o extremo oposto daquele primeiro grupo. Então, nesse estudo de hoje, nós estaremos abordando esse assunto, o assunto da fé e a obra, à luz do texto de Tiago, capítulo 2, de 14 a 26, que nós estaremos lendo nesse momento. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14 até o versículo 26. Acompanhe, por favor, a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte, versículo 14. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade para o corpo, qual é o proveito disso? E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, que proveito disso? Que é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava justamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado pela justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, diz o versículo 25, não foi também justificada por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Versículo 26, finalmente, diz o seguinte, porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, que texto esclarecedor, que desafio esse texto nos apresenta. Como ele toca esse assunto tão atual e tão presente nos dias de hoje. Porque fé e obras, elas precisam caminhar juntas. Uma não está dissociada da outra, uma não é inimiga da outra. Pelo contrário, uma é companheira da outra. Fé e obras precisam caminhar juntos. A grande ênfase de Tiago nesse texto que a gente acabou de ler é no sentido de deixar bem claro para os seus ouvintes, os seus leitores da época e para nós nos dias de hoje, que fé e obras são inseparáveis, a ponto de declarar que a fé sem obras é morta. Conforme o versículo 22 também diz, que a fé, nós lemos no caso de, ele fala de Abraão, ele diz que a fé operava justamente com as obras onde Abraão ofereceu o seu filho Isaque para ser sacrificado, na certeza da intervenção divina. Então ele tinha fé. Ainda no verso 6 desse meu capítulo, Tiago fala aqui do corpo e do espírito.
os quais estão ligados entre si, apontando para um íntimo relacionamento entre fé e obras. Então, corpo e espírito estão ligados. Então, nós temos que, pela fé, satisfazer a alma e o corpo pelas obras, pelas necessidades que a gente pode ajudar, pode abençoar alguém. Jesus também disse que seus amigos são aqueles que fazem o que ele determina. João 15,14. Os meus amigos são aqueles que fazem o que eu mando. Não basta apenas crer em Jesus, é preciso demonstrar essa crença através de atitude. Faça, né? Como o próprio texto de João, que nós acabamos de ler e ver, fala, João 15,14. Portanto, não basta só crer em Jesus. Eu creio em Jesus, é só suficiente crer, o resto não é comigo. Não é bem assim. Porque fé e obra, como nós vimos, andam juntas. O cristão, somos nós, estamos convocados para demonstrar as boas obras, aos quais se constitui em confirmação da sua verdadeira fé, pois as obras confirmam a fé. Em Mateus 5,16, nós temos um texto bem conhecido, Mateus 5,16, que diz o seguinte: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Mateus 5,16, que fala sobre isso. 1 Pedro 2,12, 1 Pedro 2,12, também fala uma situação semelhante. Tiago, Pedro, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento em meio aos gentios, para que naquilo que falam de vós, outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, os ímpios, como ele fala aqui, os gentios, né? Os gentios, que é aquele que não é cristão, ele glorifica a Deus pela obra que você faz. Ele glorifica a Deus. Pedro está dando esse exemplo. Olha, que as pessoas vejam o que vocês estão fazendo e glorifiquem a Deus pela sua atitude. E fazer é o quê? Fazer obras. Há pessoas que falham nessa questão bíblica, pois permitem que um divórcio entre fé e obras se estabeleça. E existe uma separação entre a dimensão vertical e a dimensão horizontal da vida cristã. Uns dizem que têm fé e outros querem apenas demonstrar obras. Então, dimensão vertical, fé. Dimensão horizontal, obra. Então, não é o fato de apenas ter uma ou ter a outra. Qual é o sinal, né, da cruz de Cristo? Qual é o formato? É justamente uma haste horizontal e uma haste vertical. Olha a união das duas aí. Forma a cruz. Portanto, o cristão não pode ser apenas a horizontal, fazendo obras para quem está aqui do nosso lado, ou apenas vertical, ligar-se apenas com o Senhor. Não, nós temos que cruzar a fé e as obras. Alguns entendem que o simples falar é suficiente. Eu sou cristão, eu faço isso, aquilo. Não é só o falar, mas é praticamente sem valor reivindicar a fé sem demonstrar os frutos desse amor, pois fé e obras precisam caminhar sempre juntas. E demonstração de fruto na sua vida, né? Fé e obras, elas também simbolizam uma vida cristã autêntica. Além de simbolizarem, além de precisarem caminhar juntas sempre, elas simbolizam que minha vida, que a vida daquele que o pratica, que faz, é autêntica. Quando a fé e as obras estão sempre juntas na vida de um cristão, é evidência de uma verdadeira vida cristã. Tá? Então, se as duas caminham juntas, evidencia que a vida dessa pessoa é uma vida de acordo com a vontade de Cristo. E Tiago, ele cita uma coisa bem interessante aqui nesse texto, que até os demônios, eles creem. Olha só que interessante. Ele diz que até os demônios creem. E até tremem. É o versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e tremem. Então ele está nos dizendo aqui
que não basta só crer, é preciso confiar em Deus e praticar as boas obras e confirmar a verdadeira fé. Por quê? Os demônios, eles creem, mas não praticam. Porque eles apenas creem, mas não praticam nada. Pelo contrário, eles praticam o mal, não o bem. Então, só o fato de crer não é suficiente. Nós estamos vendo aqui. Através dos frutos é que se conhece a árvore, se ela é boa ou má. Os demônios estão convencidos intelectualmente da existência de Deus. Né? Eles estão convencidos intelectualmente da existência de Deus. Mesmo assim, não são menos demônios pelo fato deles intelectualmente saberem da existência de Deus. Portanto, crer em Jesus é colocar essa crença em ação em cada aspecto da existência, viver confortável e conforme essa fé. Tem muitas pessoas que creem em Deus, né? Que creem e acreditam na existência de Deus. Mas só acreditar na existência não é suficiente, porque os demônios também fazem isso. Não basta só saber da existência. Nós temos que praticar e viver de acordo com aquilo que a gente crê ou de acordo com a existência do Senhor. Jesus falou também que, no seu tempo, as pessoas religiosas, que eram muitas, eram muito religiosas, eram muito arraigadas à lei, eram muito zelosas. Jesus tem uma série de embates nos evangelhos sobre os publicanos, os fariseus, os doutores da lei, sérios. Por quê? Eles eram religiosíssimos, porém não praticavam boas obras. Eram religiosos falsos, e Jesus até os chama de enganadores. Lembra da parábola do bom samaritano? Em que Jesus apresenta quem? Um sacerdote, um levita, como os religiosos do seu tempo, né? E que deveriam demonstrar amor por aquele homem que estava quase morto à beira da estrada, no caminho para Jericó, por causa de um assalto. Porém, esses falsos religiosos passaram distante, os religiosos, demonstrando que distanciamento entre fé e obras. Só há demonstração autêntica do cristianismo quando a fé e obras são evidenciadas. Então não basta apenas ser religioso. É preciso ter o que mostrar. É preciso dar frutos. É bom lembrar também que fé não é um ato isolado. A fé determina a nossa vida moral. A fé é o modo de viver daquele que está crucificado com Cristo, que não vive mais o seu independente de Cristo. O meu eu não é mais independente, mas o meu eu tem que ser dependente de Cristo. Tá? E é perigoso, então, experimentar essa emoção de diversos quadros em que a gente vê as pessoas apenas demonstrando fé sem demonstrar nenhum tipo de obra, sem a intenção de converter isso em ação. É preciso transformar a piedade em simpatia. Então é preciso nós usarmos de misericórdia, tratarmos o outro com misericórdia e evidenciar a nossa fé através das obras. Portanto, porque a obra ela vai simbolizar a qualidade da sua vida cristã, a sua vida de fé. O terceiro ponto da nossa lição, ele fala que fé e obras confirmam a justificação do cristão. Tiago, esse é um ponto muito interessante e muito debatido e muito discutido. Tiago nos registra aqui nesse nosso texto base da nossa lição de hoje, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. É o versículo 24, que diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não fé somente. Vamos explicar sobre isso. De alguma forma, Tiago, ele não está querendo defender a salvação pelas obras, que muitas pessoas pensam. Porque isso, de alguma forma, iria ser contra toda a Bíblia. E a Bíblia, ela não se nega a si mesmo, nem ela se contradiz. Então, aquilo que Tiago está dizendo não está negando o que Paulo falou nos diversos capítulos, em Efésios, em Colossenses, nas cartas que ele escreveu para as igrejas, de maneira nenhuma, que ele não fala disso. Então, Tiago também não estaria falando. Que sabemos que a justificação é pela fé e não pelas obras. O único meio de salvação é a fé em Cristo Jesus, nós sabemos.
Sabe-se que a justificação pela fé é um dos pontos básicos da nossa fé cristã e os pontos básicos que Martinho Lutero defendeu durante a Reforma. Então ele lutou por esse ponto, porque no século XVI, até então, a justificação é pelas obras, mas ele entendeu que não é pela fé. Aqui, ao contrário, que nós estamos vendo, a fé é viva, e a fé viva é aquela que se revela na prática de boas obras, as quais confirmam a justificação. Tiago, então, quer nos ensinar que é por meio da fé e das obras que a justificação é consumada. Tiago 2,22 diz o seguinte: Vede como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, ele está querendo dizer que eu sou salvo pela fé. Porém, as minhas obras, elas dão consumação, isso é, elas completam, elas coordenam, elas mostram que existe uma junção, que a minha fé é verdadeira, sim. Que é preciso mais demonstração de boas obras, não como propósito de alcançar a salvação, não é isso, mas para confirmar a justificação pela fé em Jesus. Portanto, meu irmão, se você vê uma pessoa que diz ter fé e ela não pratica nenhuma boas obras, duvide. Será? Será que essa fé é verdadeira? Se eu não faço nada, se eu posso ajudar, não quero ajudar, não preciso daquela pessoa, eu não quero ajudar nada, eu só quero fazer para mim. E a gente fica pensando, será que isso é salvação? Será que essa pessoa foi atingida pelo Senhor Jesus? Será que o Espírito Santo vive nessa pessoa? Porque se ela tem esse ponto de egoísmo, a ponto de achar, não quero ajudar ninguém porque a fé é para mim, cada um se vire. O que você vai pensar de uma pessoa que diz isso? Será que ela é realmente cristã? Será que o Senhor Jesus já transformou a sua vida? Não é? Então, é preciso demonstração de boas obras. Não apenas para dizer que eu estou salvo, mas para confirmar a minha justificação pela fé em Jesus. João Batista declarou que os cristãos deveriam produzir frutos dignos de arrependimento, em Marcos 3,8. Eles tinham de demonstrar a realidade do seu arrependimento mediante a demonstração das suas obras. Jesus disse para se viver de tal modo que o mundo possa ver as boas obras e dar glórias a Deus. Naquele texto que nós lemos em Mateus 5,16, né, que nós já lemos, que diz, eu vou até repeti-lo, Mateus 5,16. Mas assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Portanto, meus irmãos, não tem dicotomia. Tiago não está dizendo que a fé, que é a obra que salva, mas está dizendo que as obras acompanham a fé. O apóstolo Paulo, e nós já estamos concluindo, ele vai, nos seus escritos, apontar a importância das obras com as quais seremos julgados no dia final. Tá? Romanos 2,6, que é um texto que eu gostaria de ler nesse momento, ele vai falar justamente sobre isso. Romanos 2,6. E aí nós já passamos por uma outra doutrina, que é a doutrina do galardão. Romanos 2,6 nos informa o seguinte: Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Isso é além da fé, é além da salvação. Ele está falando de procedimento. 1 Coríntios 3,8, apóstolo Paulo também, nesse mesmo assunto, ele apresenta a seguinte frase, a seguinte ideia no versículo 1 Coríntios 3,8, nos dizendo o seguinte, sobre esse tema de obras, de fazer alguma coisa para o Senhor. 1 Coríntios 3,8, que diz o seguinte: Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, meus irmãos, já saímos da doutrina da salvação e entramos na doutrina do galardão. E o galardão significa aquilo que você receberá do Senhor por aquilo que você ter feito nessa vida com o seu corpo. Isso é o galardão. Então, todos seremos salvos, mas haverá galardoados e não galardoados.
Isso aí é um outro estudo que é bem interessante que a gente precisa conhecer e fazer. O evangelista João também chama atenção para o valor das boas obras. Em Apocalipse 14, 13, diz o seguinte, Apocalipse 14, 13, que diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que para que descanse das suas fatigas, pois as suas obras os acompanham. Irmãos, fico até arrepiado. As suas obras o acompanham. Bem-aventurado os mortos que morrem no Senhor. Diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Irmãos, não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Que texto maravilhoso. Marque na sua Bíblia. Apocalipse 14, 13. E mais um, e é o nosso último versículo, 22, Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12, que nos diz o seguinte. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Anote esse versículo também. Apocalipse 22, 12. Cada cristão justificado pela graça de Deus, inevitavelmente evidenciará a fé cristã através da prática das boas obras. Portanto, fé e obras têm tudo a ver. Amém? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e dentro em breve nós estaremos, se Deus permitir, tendo nosso encontro presencial. Mas enquanto isso, eu agradeço os irmãos que têm colaborado, que têm participado, têm assistido às nossas aulas. Estaremos dando continuidade a algumas lições sobre fé e depois estaremos entrando em outro assunto. Deus a todos abençoe e tenhamos a todos um bom domingo.